Okay, Saf, we're live now. Shall we divide the translation between you and Naila? And Naila, are you up to it? I'm sure you are, but... Yes, but do you mind if Anselmo starts? No, not at all. No, it's fine. Is it okay with you to begin, Anselmo? Yeah, sure. Good. Hello, Lara. Good. Very nice to see everyone. Muito bom ver todos vocês. I want to start, Anselmo, with taking a bit of a step back and looking at the bigger picture of what is meant by self-development. You know, it's a big word, self-development, and being a big word, it's also very vague. What does it mean? What in us can develop? E para começar, ele queria dar um passo atrás e pensar o que significa o autodesenvolvimento, porque é uma palavra muito grande e às vezes esse termo pode ser vago, mas o que significa autodesenvolvimento? Whenever something, we are so built, our intellectual centers are so made that whenever something is left vague, they fill it with imagination. And so when you tell me self-development, immediately I think, oh yes, it's this and it's that. You know, I immediately infuse that void, that emptiness, with my own idea of what it would mean that I would acquire. E nós somos feitos de uma maneira que quando algo é vago, nós acabamos preenchendo essa palavra, esse termo, com a nossa própria imaginação. Nós somos feitos de uma forma que nós acabamos preenchendo com o que nós imaginamos o significar autodesenvolvimento. As through this work, we learn to know ourselves, to observe ourselves and study ourselves, that changes, alters, brings down our imagination to reality, and we realize, you know, we gain a more realistic, a more grounded idea of what self-development actually might mean. E à medida que nós estudamos a nós mesmos, que nós nos observamos, nós começamos a nos livrarmos desse tipo de imaginação e a trazer uma ideia do que o autodesenvolvimento significa, de uma forma mais centrada, mais realista. And one such thing, one important thing we learn about ourselves is that there is no I, actually. We are not one. All our impulses come from a group of centers or brains, here listed as cards. E uma das coisas que nós aprendemos é que, na realidade, nós não temos um eu único. Nós temos vários diferentes eus que vêm de diferentes partes, nesse caso, diferentes cartas que vocês veem aí. Everything. Anselmo's ability to translate me. If you have any association you have to what I say, agree, disagree, anything, any impulse you experience comes from one of these 12 divisions, 12 brains. E cada impulso que nós temos, eu traduzindo hoje, ou vocês tendo qualquer tipo de associação com o que eu estou falando, qualquer impulso que nós temos vem de uma dessas cartas. Some of them are related to today's presentation. Yes, the intellectual center is involved. Hello, Shane. You know, in processing the information I give. So one center obviously related to today's presentation is the intellectual. There's also a lot of emotional content, seeing Shane, seeing Naile, and, you know, we know each other and we're friends. Those are obvious associations happening right now in this session. E nós certamente utilizamos a parte intelectual para processar, por exemplo, o que está sendo dito nesse encontro, mas também nós podemos observar umas associações mais emocionais. Ao ver o Shane ou ao ver a Naile, nós temos essa parte emocional também.
But there are many other associations that happen unrelated to the flow of the presentation, coming from other parts, from the instinctive center, discomfort, changing my posture because I'm a little uncomfortable, or I feel the room is hot, so I take off a layer. All these different corrections and impulses also originate from one of these 12 brains. So says this teaching. Mas, além das associações que nós temos relacionadas com esse encontro, nós também temos outras associações que não estão diretamente relacionadas com o encontro. Por exemplo, associações do centro instintivo, mudando a postura, tentando ajustar a postura para ficar mais confortável, ou sentindo calor neste momento. Mas todos esses impulsos, eles originam de uma dessas 12 cartas. I will not get into the detail of each division because we have been reviewing them in detail in the past month and a half. So I'm not actually going to characterize, analyze what each division means for today's meeting. Eu não vou abordar em detalhe cada um dos aspectos dessas 12 cartas, porque nós temos feito isso nos últimos 12 meses. Então eu não vou mencionar essas divisões no encontro de hoje. I'll just say that this division was known very well and incorporated very centrally in old teachings. For example, the Christian. This is a Christian Gothic facade from Chartres in France. E essas divisões, elas eram bem conhecidas e centrais nos ensinamentos antigos, como nesse caso do cristianismo, em que nós vemos uma fachada da Catedral de Chartres. The 12 disciples of Jesus were often presented as 4 groups of 3, just like we present here the 4 centers and their 3 divisions in the deck of cards. Antigamente, os 12 apóstolos eram divididos em 4 grupos de 3. E da mesma forma como o deck de cartas tem a divisão em 3 cartas, 4 grupos de 3. And long before that, the 12 tribes of Israel in the Old Testament were presented, as shown here in this illuminated manuscript, as 4 groups of 3. E da mesma forma, no Antigo Testamento, relacionado com as tribos de Israel, eles eram também demonstrados em 4 grupos de 3. And we will take the tribes today, and the analogy of a country divided into 12 tribes, we will take that and develop it to present our topic. E nós vamos utilizar essa analogia hoje de um país dividido, em tribos, para trabalhar com essa analogia hoje, para introduzir o tópico de hoje. From Ouspensky. Do Ouspensky. Podemos aprender a usar as partes não utilizadas de nossa máquina. Esta prisão significa realmente que nos sentamos na cozinha e no porão de nossa casa e não podemos sair. And so here's one interesting angle about these different brains that we have from Ouspensky. He says that we actually don't use a lot of them, and we spend only time. If we are a house, then we spend time in the kitchen and the basement in kind of the more functional rooms. E de acordo com essa citação do Ouspensky, nós não utilizamos todas essas partes. Se nós fôssemos uma casa, nós ficaríamos apenas no porão ou na cozinha dessa casa. By this token, development, one fruit of self-development would be gaining access or learning to access other parts, especially the higher parts, by our own will and effort. E nesse sentido, um dos frutos do autodesenvolvimento, do trabalho interior, é acessar outras partes dessa máquina,
acessar principalmente partes mais superiores dela. Now, back to the analogy of tribes or regions, if you like. Brazil is divided into regions too, isn't it? Yes, I know it is, from my visits, Minas Gerais and all that, right? So, and I assume the different regions have their own peculiarities, right? And people coming from them have their own peculiarities. I'm assuming, is this correct? Mm-hmm. Okay, Yes. so it's a fitting analogy, you see? Let's translate that much. E nós vamos voltar a essa ideia de um país dividido em várias regiões. Aí o Asaf mencionou o Brasil, por exemplo, é um país em que há diferentes regiões, Minas Gerais, e cada região ela tem uma peculiaridade específica. The same, by the way, Shane, with the United States. In the States, Finland, Krista, I know nothing about, so I don't know what to say. But the US is actually a very good example, very, very much divided into states that are quite different from each other. E um outro exemplo para o Shane são os Estados Unidos, que são divididos em vários estados e cada um com diferenças entre eles. If you take 12 tribes, 12 regions, and so on, put them together under one flag, you create immediately very basic problems. Se você pega 12 regiões distintas e coloca sob uma bandeira, você cria problemas imediatos. How to allocate the resources, yes? Who gets more money? Who gets more water? Who gets land, you know, and land rights and all these things. Immediately you experience clashes between these 12 regions, and if you're not careful, you fall into anarchy, into civil war. E um desses problemas é como é que eu vou alocar o dinheiro, como é que eu vou alocar a água nessas diferentes regiões. Imediatamente você cria atritos entre elas. E se você não tomar cuidado, isso pode levar a uma anarquia, a uma guerra civil. Which brings us to another fruit or benefit of self-development. It's going to have to, self-development will have to mean developing self-government, some kind of a governing element that can harmonize and balance between these 12 brains or 12 regions. E isso nos leva a mais um dos frutos do autodesenvolvimento. No autodesenvolvimento, nós teremos que desenvolver um elemento de governo entre cada uma dessas partes ou regiões. Without which, or before which, we have an anarchy. And anarchy, Anselmo, usually means that one of the tribes is the most dominant, by far, and terrorizes all the others. E antes disso, antes de ter um governo, nós teremos anarquia. E anarquia significa que uma dessas partes será mais dominante, mais prevalente sobre as outras. In this teaching, by the way, we call that tyrannical center the center of gravity. Yes, each of us has one of these centers that tyrannizes, takes all the resources in a very uneven way and in a very unfair way at the expense of all the rest. Neste trabalho, nós chamamos essa parte tirânica de centro de gravidade e ela toma todos os recursos, toma todas as possibilidades em prejuízo das outras partes. And so self-development will mean establishing, developing kings, to follow the biblical analogy, that will learn to govern and balance these tribes. And there are different levels of this, and each of them is superimposed on this pyramid. E o autodesenvolvimento, para a gente, significará desenvolver ou criar reis. E cada um desses reis terá a possibilidade de harmonizar, de balancear cada uma dessas partes. E cada um desses reis está nessa pirâmide que ele mostrou.
está colocada em diferentes níveis de autogoverno. The first governing level really actually only happens on the third level with observing eye. The other two are not really self-government. O autogoverno realmente, o primeiro rei, começa apenas no terceiro passo, com o eu observador. Os dois abaixo, na realidade, não são reis. Now, if this were not enough, Anselmo, yes, if this, just what I presented so far, yes, if our condition by default, when we begin this work, were not difficult enough, it's still, our starting point in this work is still even more difficult than that. I'll explain why. E se tudo isso que eu mencionei para vocês, se isso não fosse o bastante para tornar a nossa vida difícil, isso se torna a nossa vida ainda mais difícil por algo que eu vou explicar para vocês agora. It is more difficult. Well, we will return to the tribes of Israel. It is more difficult because these tribes, at our beginning point, are not free. They are actually enslaved to a foreign country. E ele retornará às tribos. E o fato é que essas tribos, elas não são livres. Essas tribos, elas são escravas de um reino estrangeiro. They got there to Egypt because there was famine in their land. They had to migrate. Joseph, here being laid to rest, became a very important helper of the Pharaoh in Egypt. And so through him, they were actually welcome in Egypt. And for a while, they lived and thrived there. But it's not their native land. Yes, it's a foreign land. Acontece que, em virtude da fome que eles estavam passando, eles foram obrigados a migrar para o Egito. E lá o Joseph, que ele mostrou na foto, ele tinha uma boa relação com o faraó. Então, no início, eles conviviam pacificamente com os egípcios. But then this happens. Joseph dies, as you see in the picture. The Pharaoh who liked him also dies, and we have a new generation. Mas isso é o que acontece. Acontece algo que muda o curso dos fatos. O Joseph morre e o faraó também, que era amigo do Joseph, também morre. E aí vem uma outra geração. Here's the verse. Entretanto, os seus descendentes multiplicaram-se imensamente, de tal forma que depressa se tornaram uma grande nação, enchendo toda aquela terra de Gósen, onde habitavam. Então chegou ao trono um rei que não conhecia José. Let's continue. The Pharaoh says, O faraó disse, e disse ao seu povo, estes israelitas tornaram-se um perigo, porque são muitos e fortes. Vamos, pois, tomar medidas convenientes para pôr fim a isto. okay, so a new king, a new Pharaoh comes to the throne. He looks around and says, wait a second, they're multiplying and they're not of us. And this is becoming a problem. We have to do something before it will be too late. Então vem um novo faraó e fala, opa, peraí, mas esses israelitas, eles são muitos e eles podem se tornar um problema, a gente tem que fazer algo a respeito. His solution is to enslave them. And so the next scene in this illuminated manuscript is the Pharaoh. This is the dominating king here on our left, forcing the Israelites to be his slaves, build his monuments, dig his trenches and all that. E a solução que esse faraó ele encontra é deixar os israelitas, colocar eles sob escravidão. E essa iluminura nós vemos aí o faraó mandando, né, os israelitas a trabalharem para construir os monumentos dele e realizar as construções que ele necessitava. This represents the lowest
point of our inner government, which the fourth way calls false personality. Our 12 centers are actually serving an imaginary picture, not who we really are. And in that respect, they are in prison, they're enslaved. E esse primeiro nível que a gente toma no autodesenvolvimento aqui nesse ensinamento é chamado de falsa personalidade, porque nós utilizamos uma falsa imagem, nós tentamos ter uma falsa imagem do nosso eu, e por isso é onde nós começamos. Asaf, do you mind repeating this? I'm not sure if I got... Yes, yeah. Yes, no, and I appreciate that you asked for clarification. I'm saying that this is the lowest, let's say, this is considered the lowest level of internal government, because these 12 tribes that we showed earlier on are actually enslaved. They're serving somebody else, you know, they're serving a different king with his own interests and agenda. And so not only do they not have their own order and government, they're actually enslaved and obliged to somebody else. Is that clear? Yes. Ele falou que esse nível mais baixo é considerado porque os israelitas, a gente está servindo uma outra pessoa externa, e dessa forma representa a escravidão que nós vivemos nesse primeiro nível que nós começamos. In other words, Anselmo, before we speak of developing inner government, we actually have to free these people from prison. Então, o que ele quer dizer é que antes de começar o autodesenvolvimento, nós precisamos libertar essas pessoas da prisão. And to tie all this theory to practice, I propose the following exercise in the past week for all of us. E para colocar essa teoria em prática, ele sugeriu esse exercício para todos nós durante a semana. Em preparação para esta oficina, para esse workshop, convido-os a escolher uma situação do seu dia que se repete regularmente e a fazer esforços concentrados para lembrar a autorrecordação através dela. I suggested that you particularly choose situations that deal with people, because somehow people, in a more obvious way, evoke our persona, our false personality. We feel we need to act, you know, to be somebody other than we are in the face of people, so the exercise would be more effective. E ele escolheu trabalhar com pessoas, fazer exercício com pessoas, porque de alguma forma as pessoas evocam essa persona na gente. A gente acha que tem que atuar de uma forma que, como a gente não é na frente dessas pessoas. Anselmo, we will discuss your observations, but in private, and please translate that to explain. So we will end the live broadcast now to just keep the privacy of the participants. Nós vamos discutir as observações que nós tivemos agora, mas não vai ser transmitido ao vivo para manter a privacidade dos estudantes. So I'll wait for your signal, Anselmo, and then we continue.